Quero fazer nesse momento um estudo. Não chega a ser uma exposição bíblica, mas de alguma forma eu quero compreender pelo menos os pontos mais importantes de cada capítulo do livro de Ruth. E assim a gente vai juntos, pelo poder de Deus, pelo Espírito Santo, chegar a algumas conclusões importantes a respeito desse livro. A palavra de Deus diz lá em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16, se não me engano, de que toda a palavra de Deus, ela é inspirada. E quando Paulo ele disse isso, o pastor Leandro já disse isso algumas vezes, ele estava se referindo ao Antigo Testamento. Mas quando a gente olha para o livro de Ruth, pelo menos eu, não sei se é assim com você, eu tenho mais a maneira de enxergar o livro de Ruth como um romance, como aquela história entre Boaz e Ruth, aquele que apareceu no cavalo branco para salvar a donzela desprotegida, do que propriamente como um texto inspirado por Deus. Mas pela misericórdia de Deus, conforme nós vamos nos dedicando à sua palavra, conforme nós vamos aprendendo a respeito da sua palavra, nós vamos enxergando a glória de Deus em todas as suas dimensões, em tudo aquilo que Ele deixou para nós como mandamento, como graça, como verdade. E a palavra de Deus aqui no livro de Ruth, ela é a verdade. Ela compreende toda a verdade da palavra de Deus. O livro de Ruth, ele é uma preciosidade. É uma preciosidade. E depois que nós meditarmos aqui por alguns minutos, quando você chegar na sua casa, durante a sua semana, eu te convido a gastar, a investir um tempo no livro de Ruth, buscando não essa questão romântica, mas buscando o Deus que salva e o Deus que manifesta o seu poder e nos dá Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. No final das contas, é disso que trata o livro de Ruth. O livro de Ruth, ele está aí no meio então do livro de Juízes e entre o livro de 1 Samuel. E existem algumas informações que nós temos para entender que esse livro esteja aqui. Primeiro porque, aqui no verso de número 1, diz que nos dias em que os juízes governavam. Então, de alguma forma, esse texto de Ruth, ele está interligado com o texto de Juízes. E quando o livro de Ruth termina, ele não termina com "e viveram felizes para sempre", mas ele termina com a genealogia do rei Davi. E isso é muito importante para todo o livro, para todo o contexto do livro. Nós não podemos compreender o livro de Ruth se nós ignorarmos, se nós negligenciarmos a genealogia com qual o autor desse livro coloca ali naquele final. E como que nós não valorizamos tanto as genealogias, né? Você lê ali o livro de Esdras, você lê o livro de Números, e você fala, mas meu Deus, para que tanta gente, né? Para que falar sobre tanta gente? E elas são extremamente importantes. Tanto é que Mateus começa o seu livro e ali ele destaca toda a linhagem do Senhor Jesus, de onde o Senhor Jesus veio, para que nós tenhamos convicção, para que nós tenhamos certeza de que Ele é o rei de Judá. Não somente o rei de Judá, mas o rei sobre todo Israel. O rei sobre todo o povo de Deus e sobre todo o universo. Então o livro de Ruth, ele está nesse contexto, em que nós olhamos para o livro de Juízes, nós vemos o povo de Israel tropeçando, o povo de Israel voltando à idolatria, voltando ao pecado, adorando falsos deuses, e aí então Deus envia um juiz, Deus envia alguém que vai liderar o povo de Israel, e geralmente Deus faz isso por meio de eventos militares, né? Esses juízes, eles eram mais militares do que propriamente sacerdotes ou mesmo juízes, mas Deus os levantava
e eles então guiavam o povo de Israel novamente à direção de Deus. Fazia com que esse povo retornasse à presença de Deus. Mas o livro ele é esse todo. Ele começa mostrando que o povo de Israel andou longe de Deus, buscou viver a sua vida longe de Deus, o amor de Deus trazendo o seu povo sempre, 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 e o povo de Israel fugindo novamente para adorar outros deuses. Isso meu irmão, obrigado. Já tem um copo aí. Obrigado. Isso é algo maravilhoso, é algo ímpar, de que Deus ele não desistiu do seu povo. O versículo final do livro de Juízes, se você está com a Bíblia aberta aí, diz assim: naqueles dias não tinha rei, cada um fazia o que parecia certo aos seus próprios olhos. Isso é uma informação de que as pessoas em Israel, elas viviam essa vida então distante de Deus, mas também é uma informação de que não tinha rei ainda em Israel. O único que tinha autoridade sobre Israel era o Senhor Deus. Aquele povo devia viver sobre o domínio do Senhor Todo-Poderoso. Ao mesmo tempo, essa informação de que não tinha rei em Israel, ela aponta, ela mostra para nós que Deus ele está preparando então um rei. E quando o livro começa, o livro de 1 Samuel começa, nós imaginamos que Deus ele está chamando Davi para ser o rei de Israel. É verdade, Deus está chamando Davi. Davi é conhecido como o homem segundo o coração de Deus. E isso é uma informação importante, isso é uma verdade relevante para as nossas vidas. Mas o que nós vemos aqui é que Deus ele está apontando de um modo geral, sobre o panorama todo da palavra de Deus, que essa informação ela está dizendo a respeito de Jesus Cristo. O Senhor nosso Deus está dizendo que não tinha rei em Israel, mas de que teria um rei, de que esse rei seria então revelado a esse povo, e eles poderiam então confessar os seus pecados e retornar ao nosso Deus. Então nós temos aqui o livro de Ruth, um livro curto, um livro com 4 capítulos, 88 versículos. O seu autor, ele não é conhecido, alguns dizem que é Samuel, outros discutem que não pode ser Samuel, por causa do tempo em que ele está se colocado, né? Ele apresenta essa parte então de que ele foi escrito ali numa época em que existiam os juízes, ao mesmo tempo fala a respeito de Davi, então ele tem que ficar entre esse tempo. E Samuel, ele faleceu, ele morreu, ele foi chamado por Deus antes de que Davi chegasse ao trono. Mas eu creio, e você também pode crer, já disse isso, que o autor da palavra de Deus é o próprio Deus. Ele inspirou homens santos, homens de Deus, para que eles colocassem então palavras vivas, para que nós reconhecêssemos a sua palavra como a palavra de Deus. E aqui nós temos no capítulo 1, essa primeira informação que eu disse para os irmãos, de que nos dias em que os juízes governavam Israel, então eles viviam nesse período. E o que aconteceu? O texto diz que houve grande fome na terra. No tempo em que os juízes governavam, no tempo em que o povo de Deus se voltava sempre e sempre a se lambuzar com ídolos falsos, houve grande fome na terra. E então aqui nós somos apresentados aos personagens que vão começar a serem destacados aqui pelo autor. E o primeiro deles, você pode ver aí comigo, no final do versículo 2, é Elimeleque. O texto diz aí, Elimeleque, a sua esposa Noemi e os seus filhos chamados Malom e Quirion. Então esses são os primeiros personagens que nós somos apresentados. E o texto diz que porque houve, ou por isso é muito interessante, não diz que é o porquê, mas diz que por isso, por causa disso, um homem chamado Elimeleque, que era ali de Belém de Judá, da casa de pão, em que agora estava padecendo por falta de comida,
Ele sai com a sua família em uma peregrinação, contornando todo o Mar Morto e voltando ali então, ou indo em direção à terra de Moabe. Por que que isso é importante? Por que que isso é relevante? Os moabitas, eles sempre foram considerados ou vistos como inimigo de Israel. O povo de Israel, quando saiu do Egito, e eles então pediram passagem por Moabe, e os moabitas disseram que eles não iam passar por ali. E desde então, os moabitas, eles se opõem ao povo de Israel, e Israel se opõe aos moabitas. Mas esse não é o único motivo. Moabe era também conhecida como uma terra de muitos deuses falsos, de muitos ídolos. E esses ídolos eram Baal. Você com certeza já deve ter ouvido falar de Baal, um Deus terrível, um Deus que expõe o ser humano àquilo que existe de pior dele, em se curvar diante de coisas terríveis, em cultuar em forma de prostituição. Esse era Baal. Também Moloque e outros deuses. Então o povo de Moabe era o oposto do que Israel era, ou do que Israel deveria ser. De ser esse povo santo, de ser esse povo considerado o povo de Deus. Então, por causa disso, por causa dessa grande fome, Elimeleque, ele partiu de Judá, então foi morar na terra de Moabe. Então ele saiu, Elimeleque, a sua esposa Noemi e os seus 2 filhos. E o final do versículo 3, versículo 2, diz aí: quando chegaram a Moabe, estabeleceram-se ali. Isso é muito importante. Esse homem saiu porque havia fome naquela terra, mas ele se estabeleceu ali. Ele não foi simplesmente buscar alimento para sua família, buscar provisão para sua família. Eles se estabeleceram ali. Aquele povo que podia ser hostil, porque eles eram judeus, aquele povo que poderia fazer mal para eles, os receberam e permitiu com que eles se estabelecessem no meio deles. E aconteceu então de que Elimeleque morreu. Chegou um momento em que esse homem que levou a sua família de Belém, de Judá, levou para Moabe, esse homem morreu, depois de que eles se estabeleceram ali. E então diz que Noemi ficou com os 2 filhos, Malom e Quirion. Noemi, ela acaba sendo uma personagem importante em toda essa trama, e de certa forma ela é uma personagem não principal, mas ela tem uma grande importância de tal maneira que todas as coisas elas vão acontecendo ali por meio de Noemi. E então agora Elimeleque, que era o homem da família, que era o homem da casa, ele deixa a cena, porque ele morreu. E agora então a história começa a se desenrolar em torno de Noemi. Noemi ficou sozinha então com seus 2 filhos. E diz que esses 2 filhos se casaram com moabitas, uma chamada Ruth e outra chamada Orfa. Os estudiosos dizem que o nome desses 2 rapazes, desses 2 homens, significam que eles eram pessoas doentes. Eles tinham uma saúde frágil, de alguma forma geral. E esses homens se casaram com essas mulheres de Moabe, essas mulheres moabitas. E eles também morreram. Depois de cerca de 10 anos, Malom e Quirion e Malom, eles também morreram. E aí o texto vai dizer de que Ruth ficou então sozinha. Ruth ficou sozinha com as suas noras. E aqui então a gente vai começando a entender o que é que está acontecendo. Um homem saiu da terra de Israel. Esse homem levou a sua família. A sua família, ele morreu e os seus 2 filhos morreram.
e Noemi, então, ela fica sozinha. Aqui nós somos apresentados a algo que não é mistério para nós, infelizmente não é mistério para nós, de que o livro ele trata também de um resgatador. O resgatador é aquela imagem, aquele personagem, ou aquele representante do povo da família, um parente de um familiar no povo de Israel, em que se a família perdesse os seus homens, se perdesse a sua possibilidade de continuar a linhagem de um israelita, esse resgatador viria então para continuar a linhagem daquela família. E meus irmãos, isso vai mostrando para nós que Elimeleque, ele tinha essa função, ele era o homem da família. Mas mostra também de que tinha outros 2 homens que podiam continuar a sua linhagem. E esses 2 homens também morrem. E a mãe deles fica sozinha. E fica sozinha com as suas 2 noras, e elas não tiveram filhos. Essas mulheres se viram desamparadas de tal maneira que não existia outra forma da família de Noemi voltar, ou da família de Elimeleque, voltar a ter uma linhagem, se não fosse por meio desse resgatador, desse personagem que vai aparecendo para nós à medida que nós avançamos. E então, o que acontece com essas 3 viúvas? O texto diz que essas 3 viúvas, então, e principalmente, e motivado, e por causa de Noemi, elas partem de volta para Belém de Judá. Mas a sua motivação não foi uma questão simplesmente de arrependimento. Nós saímos, o meu marido nos trouxe aqui, e agora eu, como mulher de Deus, vou voltar então para a minha terra, vou voltar para os meus parentes. Eu não descarto que isso tenha acontecido, que isso tenha passado na cabeça de Noemi, mas o texto diz que, lá no versículo de número 6, diz assim: Noemi soube em Moabe que o Senhor havia abençoado o seu povo, dando-lhe boas colheitas. Eles saíram de lá porque houve grande fome, pelo menos essa é a justificativa. E agora Noemi quer voltar, porque as condições voltam a ser favoráveis. E então, ela sai com as suas noras, e o texto aqui diz de que então Noemi e suas noras se prepararam para deixar Moabe. Ela partiu com suas noras do lugar onde havia morado e seguiram para Judá. A certa altura, porém, Noemi disse às noras: voltem para a casa de suas mães. Minhas filhas, não me acompanhem. Vocês não têm necessidade de ir comigo. E aqui eu fiquei pensando, porque de Moabe até a cidade de Judá são 85 quilômetros. E ela vai dar uma informação aqui no versículo 12 que diz assim: não, minhas filhas, voltem, pois sou velha demais. Minha gente, esse povo não tinha carro. Esse povo não tinha moto. Esse povo não tinha Nike. E essa mulher, ela então está dizendo: minhas filhas, voltem, porque eu vou. E se vocês me acompanharem, eu não tenho como prover para vocês filhos para que vocês se casem e para que então nós continuemos a viver e viver felizes. Eu não tenho essa condição de fazer isso por vocês. Então voltem, fiquem. E aqui me ocorreu de que em algum momento nessa trajetória de volta para Israel, de volta para Judá, eu acho que Noemi desistiu. Noemi, ela não tinha intenção de chegar lá novamente. Ela tinha desistido de viver. Mas os planos de Deus para ela não era esse. Os planos de Deus para ela era a usar
para que então toda essa história de Ruth fosse completada, de que nós chegássemos então a saber de que Davi, ele vem da linhagem de Obed, que vai ser o filho de Ruth. Então, nós temos aqui essas duas noras. Nós temos esse incentivo, não somente um incentivo, mas uma insistência de Noemi, para que essas duas mulheres voltem. Voltem para suas terras, voltem para suas casas, voltem para a casa da sua mãe, para a casa das mães delas. E nós sabemos que uma dessas desistiram. O texto diz então que Orfa, ela volta, ela dá um beijo de despedida, depois de haver grande choro, de haver grande lamento, delas disserem, não, nós vamos, nós queremos ir para o seu povo. Essa mulher então, ela volta, ela ouve a sua sogra, e essa ideia de ter um bom casamento, de ter alguém que cuidasse dela, talvez tenha sido a motivação principal para que ela retornasse para sua casa. Mas Noemi aqui ela vai dizer que tem uma informação muito importante. Ela vai dizer, olhe, sua cunhada voltou para o povo, voltou para o seu povo, e voltou para os deuses dela. Não era somente voltar, ela voltou e ela voltou para a idolatria. Se em algum momento, e eu creio que em algum momento essas mulheres ouviram de Deus, mesmo Elimeleque, os seus filhos e Noemi, vivendo ali numa terra estranha, essas mulheres, elas ouviram de Deus. Elas ouviram que Deus é o único Deus. Mas acontece que Orfa, ela desiste. Orfa volta. Ela retorna para a casa dos seus pais. Porém, nós temos aqui Ruth. E Ruth está decidida. Ruth está decidida a ir com a sogra. E aí então nós temos os versos tão conhecidos aqui desse livro de Ruth, verso 16 e verso 17. Ruth respondeu, não insista comigo para deixá-la e voltar. Aonde você for, irei. Onde você viver, lá viverei. O seu povo será o meu povo, e o seu Deus, o meu Deus. Aonde você viver, aonde você morrer, ali morrerei e serei sepultada. Que o Senhor me castigue severamente, se eu permitir que qualquer coisa, a não ser a morte, nos separe. Essa mulher cria em Deus ou não? Ruth conhecia Deus. Lá no verso de número 10 diz, não, disseram elas, queremos ir com você para o seu povo. E aqui então ela diz novamente, o seu povo será o meu povo. Mas não somente isso, o seu Deus também será o meu Deus. Esse Deus que você disse que é o único Deus, que é o Rei poderoso, é para esse Deus que eu quero ir. Então aqui nós temos a saída dessa família de Belém. Nós temos agora a volta dessas mulheres, ou pelo menos de Noemi e de Ruth para Belém. E por fim, nós temos a chegada. Nós temos a chegada de Ruth e Noemi. Quanto tempo já passou? Vamos lá. Então, o que acontece aqui? Nós vemos que Noemi, apesar de descontente com tudo que ela vivia, ela reconhecia que Deus era Deus. Não somente Deus, mas ela chama Deus por diversas vezes aqui de o Todo-Poderoso. Ela sabia que Deus era o único Deus, que Deus era o Todo-Poderoso. Mas Noemi, ela era bem assim como você e eu. Ela achava que tudo que acontecia na vida dela não era culpa dela. Era de alguém. E se não era de alguém, então era de Deus. Veja lá a partir do versículo de número 20. Elas retornam à cidade e toda a cidade fica agitada porque essas mulheres estão chegando.
E aí então as mulheres dessa cidade, elas perguntam, mas não é Noemi? Não é Noemi? E o nome Noemi significa agradável, significa doce. E é aqui então que nós fazemos esse contraponto, né? Ou nós temos aqui o doce amor de Deus, porque essa mulher, ela tinha um nome que significava agradável, algo que era prazeroso ter. E acontece então de que Noemi, ela começa a se lamentar. Ela diz no versículo de número 20, não me chamem de Noemi, respondeu ela, chamem-me de Mara, respondeu, pois o Todo-Poderoso tornou a minha vida amarga. E aí nós sabemos que Mara significa amarga, amargura. Mas ela continua a se lamentar. Ela diz aqui, né? Então o Todo-Poderoso tornou a minha vida muito amarga. Ela diz, cheia eu parti, mas o Senhor me trouxe de volta vazia. Gente, olha como essa mulher culpa a Deus por tudo que acontece na vida dela. Por que me chamar de Noemi se o Senhor me fez sofrer e se o Todo-Poderoso trouxe calamidade sobre mim? Assim Noemi voltou de Moabe, acompanhada de sua nora Ruth, a jovem moabita. Então, aqui nesses versos e anteriormente, Noemi, ela reconhece que Deus é o Deus Todo-Poderoso. Ela reconhece que não tem ninguém maior e melhor ou acima do único Deus, do Deus de Israel. Ao mesmo tempo, ela tem uma forma de entender a vida dela muito equivocada. O pastor Hernandes Dias Lopes diz que ela tinha uma teologia errada. Noemi, ela botava a culpa de tudo que lhe acontecia em outras pessoas, ou nas situações, ou naquilo que estava acontecendo em sua volta. Ela colocava a culpa em Deus. O Todo-Poderoso me fez amarga. O Todo-Poderoso me fez sofrer. E aí eu fiquei pensando, eu não sou diferente de Noemi. Quantas e quantas vezes eu deixei a casa de pão, saí de Belém, fui para algum caminho longe de Deus, e depois que eu estava lá, todo lascado, todo estrupiado, como diz o araçatubense, eu comecei a olhar para situações e falar, mas por que eu estou aqui? Como é que foi que eu vim parar aqui? Gente do céu, como é que Deus não me livra dessas coisas? E é isso que Noemi está fazendo. Nós podemos entender que, de certa forma, ela está mostrando arrependimento. Podemos. Mas ela está muito mais se lamentando, está muito mais se lamuriando de tudo que aconteceu na vida dela. Então, essas mulheres chegam. E aqui, então, nós temos a conclusão do capítulo de número 1. Nós temos a história de um homem que deixou Belém. Nós temos a história desses homens, ele mesmo e seus filhos que morrem. E nós temos a história, então, de Noemi, de Orfa e de Ruth. Orfa fica para trás, seu nome não é mais mencionado na palavra de Deus. E Noemi e Ruth, elas seguem. E aí então Noemi, depois de ser recepcionada ali na cidade, as pessoas falando, olha, mas não é Noemi. E aí então ela dizendo, gente, não me chama de Noemi, minha vida lá em Moabe foi tão sofrida. Não, vocês não têm noção de como eu padeci. Aí nós temos o final de que tudo está acontecendo aqui. Olha lá comigo, versículo de número 18. 18? Não, minha página virou, perdão. Versículo 22, capítulo 1. Assim Noemi voltou de Moabe, acompanhada de sua nora Ruth, a jovem moabita. Elas chegaram a Belém quando começava a colheita da cevada. Gente, isso é ou não é incrível? Aquela mulher que saiu ali quebrada, que saiu dali regaçada
não somente pela vida, mas como ela decidiu viver. E reclamando de Deus, reclamando de que Deus não tinha demonstrado misericórdia, não tinha demonstrado graça. Essa mulher chega ali com a sua nora, e ela chega bem no período em que Deus está dando comida abundantemente. E aí então você compreende por que é o doce amor de Deus. O doce amor de Deus, ele vem para nós em momentos assim, em momentos em que nós estamos voltados para nós mesmos, olhando para o nosso umbigo e falando: Deus, como é que eu vim parar aqui? Por que o Senhor não muda a minha vida? Por que o Senhor não muda a minha sorte? Mas não reconhecemos que estamos nessa situação por causa de nós mesmos. Nós trilhamos o nosso caminho. Nós escolhemos por onde nós vamos andar. Mas aí você pode me perguntar: mas pastor, Deus não é onisciente, Deus não é onipresente, Ele não é o Todo-Poderoso. Nós não aprendemos aqui de que Deus, Ele escolhe o seu povo, de que Ele tem os seus eleitos. Meus irmãos, é verdade, todas essas coisas são verdades. Deus escolhe o seu povo. Deus tem um plano para cada um de nós. Ao mesmo tempo em que Ele diz: você é responsável pela sua vida. Você é responsável pela maneira como você vai viver. Isso é maravilhoso, isso é mistério. Eu e você não devemos ficar cavucando as nossas vidas ou cavucando a palavra de Deus. Podemos cavucar sim, mas no final das contas nós temos que chegar à compreensão de que isso é um mistério. Como é que Deus me escolhe? Como é que eu sou responsável por mim mesmo? Aceite, receba, creia e viva dessa forma, de que Deus tem um plano para a sua vida. Aqui nós estamos vendo uma situação do cotidiano daquele povo que viveu ali no período de Juízes, e nós temos o todo de Israel, mas aqui nós temos a história de uma família em particular, a vida de uma mulher em particular. E o doce amor de Deus é revelado para essa mulher, é dado para essa mulher, de tal maneira que ela tem que ver a glória e a graça de Deus. E aí então nós entramos no capítulo 2, eu espero ser mais rápido aqui. O capítulo 2, ele nos apresenta então um terceiro personagem, tão importante quanto Noemi e quanto Ruth. E ele é apresentado assim, 2:1. Havia em Belém um homem rico e respeitado chamado Boaz. Ele era parente de Elimeleque, o marido de Noemi. Então aqui nós somos apresentados a esse personagem que Deus vai usar para resgatar a linhagem de Elimeleque, que vai resgatar o nome de Elimeleque, que vai deixar com que Elimeleque não seja esquecido, não seja inexistente, não tenha continuidade ali no povo de Israel. E a palavra de Deus diz que esse homem ele era rico e de que ele era alguém respeitado. E aqui então Ruth ela começa a ter proeminência no seu próprio livro, na sua própria história. Ruth, a moabita, estou no versículo 2, do capítulo 2, disse para sua sogra: deixe-me ir ao campo, ver se alguém em sua bondade me permite recolher as espigas de cereal que sobrarem. Ruth não queria muito. Ela só queria o mesmo que aquela mulher que chegou a Jesus pedindo: Senhor, tem misericórdia da minha filha. E Jesus então diz para ela: olha, eu estou nesse momento voltado para o povo de Israel. E ela diz: mas Senhor, não tem migalhas que caem da mesa, de tal maneira que eu possa me servir, que o Senhor possa atender esse meu pedido. E Jesus diz: meu Deus, que fé que essa mulher tem. E ela diz: vai, ele diz: vai, porque a sua fé então ela te curou, a sua fé salvou a sua filha. Ruth ela vai atrás de pouco,
Em algum momento ali, a propriedade que era de Ruth, que era de Noemi, que era de Elimeleque, teria que trazer algum benefício para essas mulheres, mas elas não sabiam como e não sabiam quando isso iria acontecer. E aí então, nós temos aqui um encontro, né? Boaz, ele bate o olho e ele enxerga então o amor da sua vida. O versículo de número 4. Enquanto Ruth estava ali, Boaz chegou de Belém, porque Ruth estava no campo, ele chegou de Belém, e saudou os seus ceifeiros. O Senhor esteja com vocês, o Senhor o abençoe, respondeu os ceifeiros. Então Boaz perguntou a seu capataz: quem é aquela moça? A quem ela pertence? Quem é aquela moça? Ela tem marido? Aquela mocinha ali, ela é casada? E então ele é informado de que não, de que ela é viúva, ela é a moabita, que tem feito algum rebuliço ali na cidade, e de tal maneira que ele então se junta uma coisa com a outra e sabe então quem é Ruth. E aí, então Boaz ele vai até Ruth e diz: ouça minha filha, quando for colher espigas, fique conosco. Não vá a nenhum outro campo. Acompanhe as moças que trabalham comigo, observe onde é que elas colhem. Eu avisei aos homens para não te tratarem mal. E aqui então Boaz, ele começa a mostrar também interesse, interesse. Mas ele está mostrando aqui, não somente bondade, também é bondade, mas o porquê que ele era respeitado. Ele está dizendo para essa moça: moça, você é bonita. Sim, você é bonita, olha, mas fica aqui, porque aqui eu garanto que eu posso te proteger. Se você for para outro lugar, eu não sei o que vai te acontecer. Os homens de outros lugares, eles podem te fazer mal. E fazer mal aqui não é somente brigar porque ela estava colhendo no campo, ou chamar ela de moabita estrangeira, mas eles também podiam maltratá-la sexualmente. E aí então ele diz: avisei os homens para não te tratarem mal. Então Boaz aqui ele se mostra como esse homem que protege a essa mulher, que até então não é nada dele. E aí então Ruth, ela demonstra mais uma vez que o Deus de Israel é o Deus dela. Ruth se curvou diante dele, com o rosto no chão, e disse: o que eu fiz para merecer tanta bondade? Eu sou apenas uma estrangeira. E aqui então nós temos algumas palavras que são importantes quando nós olhamos o todo. Diz assim: eu sei, Boaz respondeu, mas também sei de tudo que você fez, como você deixou seu pai, deixou sua mãe, sua própria casa, e veio viver entre desconhecidos. Eu fiquei pensando em mim mesmo aqui, porque se de alguma forma Jesus, esse Boaz é um tipo de Jesus, um tipo do Salvador, eu creio que sim. Nós podemos ver Cristo aqui na figura de Boaz. Eu pensei assim: Deus, essa mulher ela está dizendo o que eu devo dizer para o Senhor todos os dias. Eu devo me prostrar diante do Senhor todos os dias e dizer o que eu fiz para merecer tanta bondade. O que eu fiz? Eu sou apenas um estrangeiro. Meus irmãos, nós somos apenas e não somente pecadores. É isso que eu e você somos. Não somos nada mais do que isso. E aí então eu ouço a voz de Jesus: eu sei. Eu sei. Eu sei, eu te conheço. Eu te conheço. E eu sei também o que eu posso fazer na sua vida. Eu sei o que eu posso fazer através de você. Eu sei. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Eu sei. E aí então, Boaz não é somente um homem
respeitoso que protege. Ele também é um homem que abençoa. Que o Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio se refugiar, a recompense ricamente pelo que você fez. O Salmo 91, versículo 4, diz que Deus, Ele nos abriga em suas asas. Jesus diz, Jerusalém, Jerusalém, eu quis te aninhar aqui como uma galinha faz, e você está sempre fugindo, sempre fugindo. E então Boaz confirma o que é suspeita para mim e para você, de que Ruth é sim crente. Ruth é sim serva do único Deus e do Deus Altíssimo. E aí então nós temos Boaz, aquele que protege fisicamente, ele é aquele que protege emocionalmente, nós vamos ver isso agora, e é aquele que protege espiritualmente. Aí, pensa comigo, Boaz é ou não é um bom partido? E eu fico pensando aqui, irmãos, nós precisamos ser esse tipo de homem. Nós precisamos ser um tipo de homem que abençoa a nossa família espiritualmente, que abençoa a nossa família com os bens que nós pudermos dar. E também devemos cuidar da cabeça da nossa mulher, da cabeça dos nossos filhos, para que eles sejam sempre tementes a Deus. Olha como Boaz a protege emocionalmente. Ela diz, ela respondeu, espero que eu continue a receber sua bondade, pois me animou com as suas palavras gentis. E mulheres solteiras, mulheres que ainda estão à procura de um Boaz, ou não, mas espero que sim, espero que você case, espero que você seja abençoada e que você tenha uma família muito bonita, muito linda, para a glória de Deus. Procure um tipo de homem assim. Não procure qualquer tipo de homem, não procure aquele que vai chegar com palavrinhas mansas e vai te propor aquilo que é contrário à sua fé, vai te levar para lugares onde você não deveria ir, que você sabe que não deveria ir. Preserve-se para a glória de Deus, se guarde para a glória de Deus. E aí então, Boaz, ele também protege aqui de uma maneira que nós vemos o suprimento, a tudo aquilo que Ruth precisava fisicamente, ele dá. Na hora da refeição, Boaz lhe disse, venha cá e sirva-se. E aí então ele disse, você também pode molhar o pão no vinagre, você pode molhar o pão no vinho. E imediatamente nós lembramos do Senhor Jesus, enquanto ele distribuía a ceia. Aquele que era mais chegado, que era Judas. Ele diz então, molhe aqui o seu pão no meu vinho. Então Boaz está chamando Ruth para perto dele, para próximo dele. E aí então ele está cuidando dela também fisicamente, materialmente. E ele diz aqui para os seus capatazes, para os seus empregados, permitam que ela colha as espigas entre os feixes e não a incomodem. Tirem dos feixes algumas espigas de cevada e deixe cair para que ela recolha, não atrapalhem. Assim Ruth colheu cevada o dia todo, e à tarde, quando debulhou o cereal, encheu quase um cesto inteiro. Supriu. Versículo de número 19 diz, então Ruth contou à sogra, com quem havia trabalhado, o homem com quem trabalhei se chama Boaz. E aí então nós começamos a ver Noemi voltando-se novamente para Deus. E aqui então ela vai dizer, o Senhor não deixou de lado a sua bondade, tanto pelos vivos como pelos mortos. Esse homem é um de nossos parentes mais próximos, o resgatador de nossa família. Noemi está falando aqui, minha filha, que bênção, que bom que Deus foi hoje para a gente.
porque Ele não cuidou só da gente aqui, como nós estamos aqui vivas e precisamos do pão, mas Deus também está cuidando da nossa linhagem, Deus está cuidando da nossa família, de tal maneira que o nome do meu marido, ele não vai ser perdido. O nome do meu marido não vai ser perdido. Nós não pensamos que a bênção de mortos aqui seja alcançar a salvação dos mortos, se batizar por mortos, qualquer coisa desse tipo. Não devemos ir por esse caminho. E aí então nós temos o final do capítulo 2. Nós temos esses pontos que nós ressaltamos aqui. Boaz é apresentado para nós. A bondade de Deus permeia todo esse capítulo 2. Boaz é esse tipo de Cristo, em que nós podemos ver a bondade de Deus, tratando da minha e da sua vida espiritualmente, tratando da minha e da sua vida emocionalmente e fisicamente, e de quem nós podemos ter certeza de que a bondade dele não vai ficar longe de mim e de você. E aí então, nós começamos a partir para o clímax do capítulo, do livro, que é o capítulo 3. Nós já fomos apresentados a Ruth, nós já estamos encantados com essa mulher, nós queremos que as coisas saiam muito bem para ela, e nós vemos aqui que existe um homem de Deus, que pode abençoar a vida dessa mulher, que pode abençoar a vida da sogra dessa mulher. E aí então, como é que Deus ele faz essas coisas? Eu estou dizendo para você que Deus ele está usando Noemi. Noemi se viu ali desgraçadamente perdida e colocou a culpa em Deus. E Deus está dizendo, olha, eu sou Deus misericordioso. Tão misericordioso que eu posso usar você. E aí então Noemi ela é usada por Deus de tal maneira que é ela quem mostra para Ruth os passos que ela tinha que seguir para então se casar com esse homem. E aqui não é simplesmente o casamento pelo casamento. Lembra que nós estamos vendo o resgatador. Nós estamos vendo aquele que resgata o povo perdido, é aquele que resgata o povo de Israel, é aquele que resgata a mim e resgata você. Então Boaz é esse tipo de Cristo, ele é esse resgatador. E existia algumas coisas que Ruth precisava saber. Ela era estrangeira, ela estava numa terra estranha, ela não sabia exatamente como eram os costumes. E aí então Noemi diz, minha filha, está na hora de eu arrumar um casamento para você. Para que você tenha uma vida segura, para que você tenha um lar feliz. E olha, esse Boaz, ele é um parente próximo, ele é um dos mais próximos. E ele é bom, eu acho que pode ser ele. Eu acho que pode ser ele. E aí, então ele diz, olha minha filha, hoje à noite eu fiquei sabendo de que ele vai estar lá na eira. Vai estar lá trabalhando, debulhando o cereal. E eu quero que você então deixe o luto. Que você deixe o luto. Que você mude de roupa, que você tome banho, que você se perfume. E que você vá até a eira. E você vai fazer o seguinte, você vai descobrir o pé de Boaz. Quando ele já tiver comido, quando ele já tiver bebido, quando ele estiver dormindo, então você descobre os pés dele. E você então deita ali nos pés dele. E aí então o texto nos diz que Ruth disse que ia fazer exatamente como a sogra disse. E aí então nós temos essa mulher buscando o seu resgatador. Ruth se aproximou em silêncio, versículo de número 7, descobriu os pés dele e se deitou. E quando era lá por volta de meia-noite, Boaz acordou admirado de encontrar uma mulher aos seus pés. Uma situação diferente, né? Você está dormindo, você saiu para trabalhar com seus amigos e está dormindo onde você foi trabalhar. De repente você sente um friozinho no pé, acorda e tem uma mulher deitada ali no seu pé. Era uma situação, no mínimo diferente. E ele ficou admirado e perguntou, quem é você?
E ela respondeu: sou sua serva Ruth. Estenda as abas de sua capa sobre mim, pois o Senhor é o resgatador de minha família. No capítulo 2, nós vimos no versículo de número 12, que Boaz ele abençoou Ruth dizendo que o Senhor em cujas asas você veio se abrigar, que Ele te abençoe. E agora aqui, de uma maneira que nós podemos ligar uma coisa com a outra, Ruth está falando assim: eu quero que você também seja esse meu protetor, esse meu resgatador. Eu quero que você cuide de mim. Eu quero me abrigar embaixo das suas asas. E aí então, Boaz ele exclama: o Senhor abençoe você, minha filha, porque você demonstrou agora ainda mais lealdade por toda a sua família, que você não foi atrás de um homem mais jovem, seja ele rico ou seja ele pobre. Aqui nós também descobrimos que Boaz ele era um bom partido, mas ele já não era tão novinho assim, né? Ele já tinha alguma experiência. E aí então ele diz: não se preocupe com nada, minha filha, porque farei o que me pediu. Por toda a cidade sabe que você é uma mulher virtuosa. E aqui, virtuosa, nós nos remetemos imediatamente a Provérbios capítulo 31. A mulher virtuosa. Falei Provérbios? Certo, né? Provérbios. E como toda boa história, tem um mais. Tem um empecilho aqui, né? E ele diz: mas, embora eu seja de fato um dos resgatadores de sua família, há outro homem que é parente mais próximo que eu. Ai, ai. Tem alguém, olha, fiquei envaidecido com o seu ato, mas você precisa saber que tem outro antes de mim. Ele tem prioridade para resgatar a sua propriedade, a propriedade da sua nora. E ele também tem prioridade para se casar com você. E aí então ele mostra que ele também está interessado e ele não está tratando com desprezo ou leviandade, Ruth. Pela manhã conversarei. E aí ele diz: tão certo como vive o Senhor, eu mesmo a resgatarei. E aí então ele diz para ela: fica aqui comigo, mas de manhã cedo você vai embora. Não é bom que as pessoas vejam que você esteve aqui. Não é bom que as pessoas saibam desse nosso acordo, até que de fato se concretize. Mas você e eu não podemos crer, não podemos imaginar que Boaz, ele dormiu com Ruth. Não podemos pensar isso. Porque ele era um homem respeitado e ele era um homem de Deus. Ao ver essa mulher aos seus pés, ele podia nem perguntar quem era. Podia já ir para os finalmente com essa mulher. Mas ao invés disso, ele pergunta quem é, ele sabe quem é, ele abençoa a mulher. E a mulher diz para ele: estenda a sua capa, me resgate, você é o meu resgatador. E ele diz: olha, eu não posso, porque tem outro antes de mim. Mas tão certo como Deus vive, se ele não fizer, eu faço. Eu faço. Então, se aqui esse ato de Ruth, de se deitar aos pés dele, é um pedido de casamento, é um pedido de resgate por parte dela, e não vou entrar aqui nos detalhes, nem é essa a intenção, mas legalmente ela não está fazendo nada errado. Era o que se esperava que ela fizesse como uma viúva. Se o resgatador não foi até ela, ela tinha que ir até o resgatador. Depois você leia Deuteronômio capítulo 25, e você vai entender como é que funciona todas essas coisas. E aí então Boaz, termina aqui o capítulo 3, ele diz que vai fazer o que ele tem que fazer, com o que ele disse para Ruth que ia fazer. E Ruth volta para casa, e aqui ela precisa exercitar a paciência. Então Noemi disse: tenha paciência, minha filha.
tenha paciência. Essa questão ela vai se resolver ainda hoje. Ainda hoje nós saberemos se ele vai resgatar você ou não. E aqui então no capítulo 4, nós temos um homem que homem! Lembrei de um desenho agora em que a personagem ficava assim, ai, que homem! Boaz, ele realmente é um tipo de Cristo, comprometido com Noemi. Deus comprometido com o nosso resgate, Deus comprometido com o nosso povo. Então, capítulo de número 4, versículo 1 diz, Boaz foi à porta da cidade e sentou-se ali. Ele ficou esperando o homem aparecer. Eu acho interessante que a versão atualizada diz o fulano. Boaz o chamou e disse, venha cá e sente-se, amigo. Quero conversar com você. Boaz chamou também 10 homens para que fossem testemunha daquela conversa. E aí então ali ele traz à baila o assunto. Olha, nós temos uma situação aqui que nós precisamos resolver. Nós temos aquela propriedade do nosso parente Elimeleque, e ele e os filhos morreram, e a viúva Noemi colocou a propriedade à venda. E você tem prioridade de compra. Você é o primeiro aqui que pode resgatar essa propriedade. E aí eu não sei se eles não sabiam, não sei se eles estavam deixando as coisas se acomodarem. Mas aquele homem, ele fala, não, pode deixa comigo que eu vou comprar essa propriedade. E aí, com muita sabedoria, Boaz, ele conduz essa conversa e ele diz também, olha, tem uma outra questão. Se você resgatar essa propriedade, você também precisa resgatar a nora de Noemi. A propriedade, ela vem junto com essa nova esposa, que você também precisa se responsabilizar. E então esse amigo, esse fulano, ele diz, não posso fazer isso. Eu não posso porque aí eu vou colocar a minha herança em risco. Ele poderia sim anexar aquele patrimônio assim, ao seu patrimônio, mas a lei aqui do levirato, ela diz, e a lei de Deus de um modo geral, diz que essas terras, em algum momento elas tinham que voltar para os parentes de Ruth, para os parentes de Noemi. E então esse cara ficou pensando, olha, eu vou fazer esse negócio aqui, e não somente eu vou ter que devolver parte dessas terras, ou essas terras, mas também vai mexer nas minhas propriedades. Esse herdeiro, ele vai dividir comigo, com os meus filhos, aquilo que eu tenho. E então ele diz, olha, eu não posso fazer isso. Não posso fazer porque vai comprometer a minha herança. Se é assim, versículo 6, não posso resgatá-la, respondeu. O parente resgatador. Isso poderia pôr em risco a minha própria herança. Resgate você. Eu não posso fazê-lo. E aí então os planos que Deus tem usado através dessas mulheres para trazer um rei para Israel, começa a ser colocado em prática. Então Boaz, verso 9, disse às autoridades da cidade e ao povo ao redor, vocês são testemunhas de que hoje comprei de Noemi toda a propriedade de Elimeleque, Quilion e Malom. E junto com a propriedade tomei como esposa Ruth, a viúva moabita de Malom. Assim ela poderá ter um filho que leve o nome da família e de seu falecido e herde a propriedade da família. E aí então os homens reconheceram tudo aquilo que estava acontecendo. De fato, você está comprando. Nós temos tudo certo aqui. É muito interessante essa questão aqui no versículo 7, em que o que abriu mão do resgate entrega as suas sandálias para fechar o negócio, né? Nós dizíamos antigamente que um negócio ele era feito no fio da barba, né? No fio do bigode. Nesse tempo aqui era trocando calçados.
E aí então nós vamos chegando à parte final, em que Boaz resgata a Ruth. Ele casou ali no cartório, na presença das testemunhas, na presença dos juízes. E aí então ele recebe, esse casal recebe a bênção então desses líderes. Que o Senhor faça a esta mulher que chega à sua família o que ele fez com Raquel e Lia, das quais descendeu toda a nação de Israel. Que você seja próspero, que o Senhor lhe dê com essa jovem uma descendência numerosa, como deu a nosso antepassado, Pérez ou Perez, filho de Tamar, filho de Judá. E aqui então nós somos remetidos novamente àquele problema apresentado no capítulo 1, de que Noemi perdeu o marido, perdeu os filhos. As noras não tiveram filhos. E não tinha como haver continuidade daquela linhagem. Agora, no versículo 13, nós sabemos. Boaz levou Ruth para casa e ele a tornou sua esposa. E quando Boaz teve relações com ela, o Senhor permitiu que ela engravidasse. E ela desse à luz a um filho. Os planos de Deus. Os propósitos de Deus. Para Noemi não ter um filho naquela época foi uma tragédia. Foi algo terrível. Também para aquelas mulheres não ter filho foi algo terrível. E a gente vê aqui que Deus ele tem um propósito, e não somente um propósito familiar, mas um propósito eterno, em não permitir com que aquela mulher engravidasse. E não pense que eu estou sendo leviano aqui ao falar daquilo que você tem pedido para Deus e Ele não tem te dado, ou que você tem pedido um filho para Deus e Ele não te deu até agora. Aquelas pessoas que perguntavam para a gente, né, para Karen e para mim, e vocês não vão ter outro filho? Nós respondimos, se o Senhor quiser, quando o Senhor quiser, se Ele quiser. Nós, desde quando a Sofia estava com 2 anos, que nós temos tentado ter outro filho. Mas o Senhor não permitiu. E o Senhor permitiu agora. E a minha oração é para que Deus leve a bom termo essa gravidez e que Ele me dê um filho, me dê uma filha. E que tudo isso redunde em glória para Ele. Porque, meus irmãos, e eu ouvi isso essa semana. Não, moço, botar filho nesse mundo, nesses dias. Vocês perderam o juízo. Vocês perderam o juízo. Mas então Deus abre a madre dessa mulher, permitindo com que ela engravidasse, com que ela desse à luz um filho. E aí então aquelas mulheres que receberam Noemi, no fim do capítulo 1, elas se alegram com o nascimento desse menino. E não somente elas se alegram, mas elas também abençoam esse menino. E dizem, louvado seja o Senhor que proveu um resgatador para sua família. Falando aqui para Noemi. Que Ele restaure o seu vigor e cuide de você em sua velhice, pois Ele é filho de sua nora, que a ama e tem sido para você melhor do que 7 filhos. Ruth também era uma mulher respeitável, era uma mulher fora de série. E terminando aqui no versículo 16, diz que Noemi pegou o bebê, colocou nos seus braços, aninhou e disse, as mulheres dizem, né? As mulheres da vizinhança disseram, Noemi tem um filho outra vez, e lhe deram o nome de Obed. Ele é o pai de Jessé, pai de Davi. E aí aqui a pergunta que fica é, essas mulheres escolheram o nome do filho? Pensa os seus vizinhos, os seus colegas colocarem um nome no seu filho?
Eu fico pensando que, sei lá, de alguma forma isso aqui fosse o nome pelo qual ele era conhecido, e não o nome que ele propriamente recebeu dos pais, mas isso não vem ao caso. O fato é que Obed ficou sendo o nome pelo qual ele foi conhecido, e não somente que ele foi conhecido, mas chamado a descendência do rei Davi. E aí então nós terminamos aqui nos versículos 18 até os versículos de número 22. Essa é a genealogia de Pérez ou de Perez. Ele gerou Esrom, que gerou Rão, que gerou Aminadab, que gerou Nasson, que gerou Salmão, que gerou Boaz, que gerou Obed, que gerou Jessé e que gerou Davi. Era isso aqui que Deus tinha para dizer. Era isso aqui que Deus queria comunicar para mim e para você. De que Deus tem um plano. E esse plano ele está em curso desde a eternidade, é isso que nos diz Efésios. E Deus está trazendo para si um povo. A aliança de Deus está sendo esclarecida, está sendo mostrada aqui para nós. Em que Deus trouxe patriarcas, trouxe juízes, e agora Ele vai trazer um rei. E que esse rei, ele é somente assim, uma ponte, para que o Senhor Jesus seja conhecido então como o rei da tribo de Judá, o leão da tribo de Judá, para que nós reconheçamos então de que, sim, Davi foi um homem incrível, um homem que conhecia as suas deficiências, os seus pecados diante de Deus. E não é porque ele foi um homem maravilhoso, não é porque ele matou um leão, não é porque ele matou um gigante, não é por causa disso que ele é chamado um homem segundo o coração de Deus, mas é porque ele se arrependia e se arrependia verdadeiramente. Salmo 51, leia Salmo 51, você vai ver o arrependimento de Davi. Um homem arrependido. E que Deus, então, por meio de Davi, está trazendo para nós o resgatador, o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Ele é o resgatador. Ele é o Salvador. Eu quero terminar aqui, concluindo algumas coisas. Já falei desse plano de Deus. E aqui também nós temos uma lição missionária. Muitos partem dessa premissa e chegam à conclusão final. E eu quero chegar a essa conclusão aqui com você agora. Deus tem essa aliança com o povo de Israel, tem? Mas Deus também tem chamado estrangeiros. Deus tem chamado gentios. Quando Deus abençoou Abraão, Ele disse, por meio de você eu abençoarei toda a terra. Não é só você que eu vou abençoar. Abençoarei sim, te farei próspero. Mas por meio de você eu vou alcançar todas as nações. Farei todos aqueles que te abençoarem, aqueles que te reconhecerem como um homem de fé, e esse homem de fé que você é, que eu te dou essa fé, vai ser contado em algum dia, para que as pessoas também creiam no meu rei, no rei que eu vou dar para você. Meus irmãos, Deus tem nos chamado a entendermos que Ele é um Deus que resgata perdidos, não somente perdidos, Ele resgata pessoas de todos os lugares. Então que você e eu não sejamos da seguinte maneira: eu creio na eleição, eu creio que Deus escolheu os seus, e que porque Deus escolheu os seus, eu vou ficar aqui de boa, vou ficar tranquilo, porque mais cedo ou mais tarde, esses a quem Deus escolheu, eles vão chegar ao conhecimento da salvação. Mas Deus tem chamado você e a mim a participar disso. Não porque nós somos bons, porque nós somos merecedores, nós somos estrangeiros, nós somos pecadores. Mas Ele tem estabelecido o povo dEle. E Ele chamou os gentios, que somos nós. Chamou a sua igreja. Você sabe dessas coisas. Não preciso ficar. E meus irmãos, nós somos chamados. Deus tem nos dado o mandamento. É essa a verdade. Vão e façam discípulos.
vão. Vivam a sua vida doméstica. Viva nesse país, nesse mundo perdido. Viva em meio a toda essa calamidade. E viva a sua vida. Viva a sua vida. Paulo diz para os tessalonicenses que estavam preocupados com a volta de Jesus, diz: minha gente, espera Jesus, espera, mas vai vivendo, vai vivendo. Vai vivendo, vai trabalhando e não parem. Porque quando Jesus vier, Ele vai vir, e Ele vai te buscar, Ele vai te salvar, vai te levar para o reino dEle, mas não parem. Então, não paremos de trabalhar. E aqui, esse livro é tão rico. Espero que o irmão Joaquim volte e pregue aqui, nesse livro, em algum momento. E mostre para nós esses pormenores de quem era Ruth, de quem era Boaz, de quem era Noemi. E como que Deus tem usado tudo isso para a glória dEle. Ruth não é um conto de fadas. Não é. Não é um livro apenas romântico. É um livro romântico. Mas é um livro em que Deus está mostrando para mim e para você que, embora perdidos, Ele quer nos resgatar. Ele pode, tem poder. Só Ele pode. E que você entenda esse resgate não como um livramento apenas financeiro. Ore pelas suas finanças. Deus abençoe as suas finanças. Mas não pense no resgate apenas como resgate financeiro. Não pense no resgate apenas como um fator emocional. Eu preciso ser resgatado. É isso, mas não é somente isso, não é prioritariamente isso. Não pense que o casamento, eu vou ser resgatado, eu vou ser resgatada e eu vou ter um casamento. Deus te abençoe e te dê um casamento feliz, maravilhoso, com uma Ruth, com um Boaz. Que Ele prospere na sua vida e te dê filhos. Mas não se trata disso. Não é prioritariamente disso. Mas é da sua alma. A minha e a sua alma perdida. Entregue aos deuses e aos ídolos. Vivendo a maneira como nós queremos viver. É da minha alma, da sua alma, que Deus está falando. É disso que Ele quer nos resgatar.